Olá, sou eu, professor Hamilton Nascimento, e estou aqui para te ajudar a amadurecer na fé. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Se você já é um inscrito, que bom que você está com a gente. Mas se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Deixa aí também o seu comentário, ele é sempre muito importante para mim. Além disso, dê o seu like e também ative aí o sininho para que você a cada semana possa receber a notificação sempre de um novo vídeo, tá ok? Então isso é muito importante para a gente continuar esse nosso processo de amadurecimento na fé. Olha só, hoje eu quero começar aqui a nossa reflexão com uma pergunta, quero emprestá-la aqui, de um grande professor, Mário Sérgio Cortella, onde ele escreveu uma obra e o título dessa obra era justamente essa pergunta: se eu não existisse, que falta faria? Nossa, professor, que pergunta, hein? Pois é, se você não existisse, que falta faria? Eu já quero me antecipar e dizer para você, faria muita falta, porque a sua vida é importante, a sua vida tem sentido, você não veio a esse mundo a passeio, isso eu posso te garantir. E para ilustrar isso, eu quero contar uma história, a história de um personagem bíblico, e que no tempo de Jesus, aparentemente, a sua vida seria uma vida como qualquer outra, de alguém que estava levando a vida e dessa maneira ia passar pela vida. Mas uma intervenção mudou completamente os rumos da história desta vida. E eu estou falando justamente ali do capítulo 9 do evangelho dedicado a ele, Mateus, é a sua história, a partir do versículo 9 e seguintes. E o que diz este evangelho? Ele diz que ali estava o Mateus, o coletor de impostos, alguém que trabalhava, imagine a cena, alguém que estava trabalhando ali para o Império Romano, que era o império que dominava na época, e o país Israel estava sob esse domínio, e o Império Romano, entre muitas atribuições, também cobrava altas taxas de impostos daqueles que eram seus súditos. E Israel estava nesse contexto. Então, eles às vezes arregimentavam as pessoas do lugar para realizar esse trabalho. Então, você imagina esse jovem que estava ali se prestando a esse serviço. E eu fico até pensando, aquelas pessoas que iam ali naquela banca, naquela coletoria e deixavam ali o seu imposto seguramente exorbitante, muito alto, Você imagina que aqui no Brasil, por exemplo, nós temos taxas de imposto, uma das mais altas do mundo, é uma coisa tremenda, o quanto isso não apenas fere, machuca, até revolta e indigna a todos nós, não é verdade? Deveríamos ter impostos muito mais baixos e assim o país ele estaria em condições muito melhores. Mas enfim, Mateus estava exercendo esse trabalho, um trabalho que trazia da parte das pessoas uma certa raiva, As pessoas deixavam ali o seu dinheiro com bastante ira, talvez até alguns proferissem algumas palavras sobre aquele jovem, mas ele estava ali, realizando o seu trabalho, ganhando bem, com a sua vida definida, as coisas estavam acontecendo, e então talvez o seu coração, dá para a gente imaginar, seu coração talvez tivesse um pouco de raiva, um pouco de rancor, mas às vezes compensava também pelo que ganhava e estava naquela situação. Era alguém que ia passar pela vida e talvez entrasse para o esquecimento da mesma, esquecimento da história, e a sua vida poderia não ter sentido. E ele era alguém que poderia responder essa pergunta: se eu não existisse, que falta faria? Ora, a presença de alguém iluminado, que também passou por aquele lugar, por aquela coletoria, por aquela cidade de Cafarnaum, uma cidade ali importante do norte de Israel, na região da Galileia, uma cidade onde vinham pessoas estrangeiras, onde passavam ali e deixavam o seu imposto, uma cidade que tinha à beira do mar, portanto uma atividade pesqueira, tinha uma sinagoga, uma cidade assim bem desenvolvida, bem interessante. O que acontecia ali
repercutia seguramente por todo o país, especialmente ali na sua capital, Jerusalém. E interessante, não é? Jesus estabeleceu ali a sua sede, a sua morada, o lugar da sua ação apostólica. E Jesus percebia as coisas, ninguém passava batido perto de Jesus e tampouco este jovem. Então Jesus passando com os seus discípulos, talvez numa manhã, ou durante uma tarde, ou quem sabe no início da noite, no cair ali da noite, Jesus passando, talvez já tivesse reparado outra vez, mas desta vez Jesus se aproximou. Jesus, disse o Evangelho, olhou e os olhares se cruzaram. E quando isto aconteceu, Jesus pronunciou a palavra: segue-me. E disse o Evangelho, aquele jovem se levantou da sua coletoria e passou a seguir os passos de Jesus. E nunca mais voltou atrás. Ora, talvez se ele tivesse ficado, baixado a cabeça como outro personagem no Evangelho, que Jesus também chamou, mas que por causa do apego, não é, acabou ficando para trás, preso ao que possuía e, portanto, no anonimato, e a história não se recorda nem mesmo do nome desta pessoa, mas este jovem não. Ele se levantou, aquela voz penetrou a sua mente e o seu coração e lhe deu um impulso, não é? Aquilo significou algo tão forte dentro dele que nada mais o impedia de seguir o Senhor, e ele foi. E aquele Levi que era, se tornou Mateus, apóstolo e evangelista, e o seu nome está escrito na história, o seu nome está marcado na Sagrada Escritura para sempre. Para dizer o quê? Se ele não existisse, que falta faria? Talvez não fizesse falta alguma, mas a partir do momento em que alguém iluminou a sua vida, alguém se colocou diante dele, ele mudou completamente, tomou a decisão e a graça de Deus o visitou. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu e você também podemos ser alguém que num momento como este, a gente diga: professor, a minha vida não tem sentido, não tem nexo, eu nem sei para que eu vim a esse mundo, por que eu estou aqui, por que eu faço isso ou aquilo. Entretanto, hoje, eu também quero dizer para você, assim como Jesus passou à vista de Mateus, o fitou, olhou e lhe chamou, hoje o Senhor também está fazendo o mesmo com você. E Ele está dizendo, com o olhar, aquilo que disse para Mateus: se vieres após mim, eu tenho coisas muito melhores para você. E se acreditares, verás a glória de Deus. Então não duvide, creia, a sua vida é bela, a sua vida é boa e o Senhor tem coisas muito melhores para você. Se acreditares e não se prostrares, se acreditares e não fechares os olhos, se acreditares e não tampares os ouvidos, se acreditares e não fechares o coração, verás a glória de Deus. No íntimo do seu coração, diga: eu creio, eu vou, eu aceito. E eu tenho certeza que Jesus, a exemplo do que fez com Mateus, está fazendo agora também com você. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Se tu chamas, Senhor, eis-me aqui. E eis-me aqui para segui-lo e fazer aquilo que é o mais importante. Eis-me aqui. Amém. Amém. E se você gostou desta reflexão, não é? Deixe o seu comentário. Vale dizer aqui, antes de terminar esse vídeo, que nós estamos preparando aí um curso maravilhoso sobre o Catecismo da Igreja Católica,
4 partes, 4 módulos, 40 aulas, preparado para você com muito carinho, viu? Então, em breve, nós vamos já estar entregando esse curso. Então, aguarde, porque vem coisa boa por aí. Curso sobre o Catecismo da Igreja Católica para mergulharmos na inexorável riqueza de Cristo, que Ele tem coisas maravilhosas para mim, coisas maravilhosas para você. Valeu demais, uma ótima continuidade de semana e a gente se encontra na próxima, se Deus quiser.